Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Desta vez, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos falar do estado do ensino das línguas nacionais nos países africanos de língua portuguesa, a propósito de mais um Dia Internacional da Língua Materna que se assinalou a 21 de fevereiro. O dia foi instituído pela Unesco para defender a preservação das línguas do mundo e muito precisa de ser feito para travar o desaparecimento de muitas delas, numa altura em que 40% das 7.000 línguas nacionais faladas em todo o mundo estão ameaçadas de extinção, segundo a Unesco. A seguir, falaremos da guerra entre o Presidente dos Estados Unidos e a África do Sul por causa da Lei da Apropriação de Terras, aprovada pelo Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, e por causa do processo judicial contra Israel por genocídio que os sul-africanos apresentaram no Tribunal Penal Internacional. Trump assinou mesmo uma ordem executiva para cortar a assistência financeira norte-americana à África do Sul, que em 2023 foi de 440 milhões de dólares, 425 milhões de euros, de acordo com os dados mais recentes dos governos dos Estados Unidos. Na segunda parte, o nosso entrevistado será Albino Forquilha, o líder do partido Podemos, em Moçambique, e que depois das eleições de outubro se tornou o líder da oposição. Vamos falar do diálogo intrapartidário estabelecido pelo presidente Daniel Chapo com os líderes dos partidos com assento parlamentar e a sua representatividade, tendo em conta que deixa de fora quem hoje é o principal rosto da oposição, o candidato presidencial Venâncio Mondlane. E também conversaremos sobre o corte de relações entre Mondlane e o Podemos e as acusações de traição feitas por Mondlane e o seu entorno, a Forquilha. Fecharemos o episódio com as nossas habituais sugestões. Feita a introdução, passemos aos temas. Na sexta-feira passada, realizou-se em Luanda, na Casa de Cultura e Artes Ubuntu, um debate a propósito do Dia Internacional da Língua Materna que tinha um título sugestivo: A Morte das Línguas Nacionais de Angola. Embora a morte aqui pareça um termo um tanto ou quanto exagerado, não deixa de ser certo que o confronto entre a língua da escola, o português, e as línguas nacionais é desigual, porque 50 anos depois das independências, Angola e os outros PALOP continuam sem conseguir reunir as condições para ensinar as línguas autóctones nas escolas. O governo angolano anunciou recentemente que vai introduzir o ensino de 8 línguas regionais no 5º e 6º ano, já a partir do próximo ano letivo. Mas quando o sistema já tem falta de professores para o ensino do português, mais se duvida que se consigam os professores qualificados para garantir esse objetivo. Falta formação, metodologias, materiais didáticos, etc. Em Cabo Verde, que neste aspecto parece o mais avançado, o seu ministro da Educação, Amadeu Cruz, dizia à Lusa na semana passada que o país estava preparado para criar as bases para a oficialização plena da língua cabo-verdiana e para a incluir como língua de sistema de ensino, mas há um percurso a fazer. Desde 1999 que a Constituição cabo-verdiana estabelece a necessidade de oficializar a paridade do crioulo com o português, mas em 15 anos, explicava o ministro, tirando proclamações e discursos, não houve nenhuma medida concreta, até o atual governo ter introduzido a disciplina como opcional para os alunos do 10º ano há 3 anos. No fim deste 3º ano letivo é que se decidirá se a disciplina se mantém como opcional ou se passará obrigatória no ensino secundário. E se passar obrigatória nas 44 escolas secundárias do arquipélago, a aposta terá de ser feita a pensar num processo que levará pelo menos 10 anos, pois é preciso formar professores suficientes antes de avançar. Em Moçambique, de acordo com o Ministério da Educação, cerca de 90% das crianças, quando chegam à escola, não sabem falar português, o que leva a que o ensino das primeiras letras seja feito ao mesmo tempo que o ensino da própria língua em que vão usar essas letras. O ensino bilíngue foi introduzido em 2015 no sistema educativo moçambicano, mas cinge aos alunos da primária, principalmente por falta de professores. Em entrevista à Luz, Armin Gunga, docente de Linguística na Universidade Eduardo Mondlane e antigo vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, defendia que se trata de uma opção política. Não temos professores porque não queremos formar, não queremos ter os professores. Professor, por onde começar? É um pouco difícil decidir isso aí, mas começamos apenas por reafirmar que, de facto, este é um grande tema, muito importante para o devir destes países.
E por que é assim? É porque, sabe, como dizia o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, a, a nossa língua é o nosso mundo, né? E então há um problema muito sério na maior parte dos países africanos, em que nós somos socializados numa língua que tem pouca relação com o mundo em que a gente vive. Portanto, quando digo mundo em que a gente vive, refiro-me, por exemplo, às instituições. Podemos pegar, por exemplo, nas instituições políticas, o conceito de democracia e as instituições que ele implica, os princípios que ele implica, os valores que ele implica. Tudo isso é veiculado em línguas que não são as línguas maternas. Não, isto não quer dizer que não seja possível traduzir esses conceitos. Mas quer dizer que num primeiro momento é preciso domesticar esses conceitos. E essa domesticação faz idealmente através das línguas nacionais. Mas quando nós estamos numa situação em que falamos mal as línguas nacionais, que é o caso, são muito poucas as pessoas que dominam as línguas nacionais. Na verdade, os que realmente dominam as línguas nacionais, pelo menos em Moçambique, que é o caso que eu melhor conheço, são as pessoas que estão a estudar linguística e são talvez pessoas que fazem parte das confissões religiosas que desde há muito tempo privilegiaram o uso das línguas nacionais, né? Então, ser capaz de se expressar numa língua não significa necessariamente ter domínio dessa língua. E eu posso me expressar na minha língua materna, que é o Xangano, mas eu não diria que eu tenho domínio do Xangano, porque, por exemplo, tenho grandes dificuldades em expressar um pensamento sociológico nessa língua, né? Eu só posso fazer isso na língua portuguesa. Então, há um grande problema aqui de junção, digamos assim, entre a nossa língua e o nosso mundo, por um lado, e o mundo em que vivemos, por outro lado. Portanto, aí de facto é necessário fazer muita coisa, e é verdade que tem havido tentativas, a coisa está a ser tudo que elencou aí, faz parte, digamos assim, da expressão desta preocupação que algumas pessoas têm com, a estabilidade das nossas línguas. Então, eu começaria mesmo por aí, por vincar a importância que as línguas nacionais têm eh, para as pessoas individualmente, mas também para o devir destes países. Não vai ser possível fazer muita coisa. A gente se fixar bem no mundo se a gente não tem o domínio da língua. Porque o problema não é só não dominar as línguas nacionais. O problema é que também não dominamos a língua oficial, que é a língua portuguesa, né? Nós estamos a ver aí algumas estatísticas que dão conta do índice de reprovação de estudantes provenientes de África em Portugal. Eu acho que muito disso tem a ver com o domínio da língua. Eu dou aulas em Moçambique de vez em quando, em Angola de vez em quando, em Cabo Verde também, e um dos maiores desafios é sempre a língua. Dá para ver isso aí. Então, isso é muito, muito, muito importante. E acha que, ou seja, ao fim de 50 anos, não acha que já devia ter havido alguma aposta nesta educação das línguas? Ou seja, uma aposta de construir os materiais, construir gramáticas, de assentar as línguas nacionais de forma a que pudessem ser ensinadas? Sim, numa situação ideal, isso devia ter acontecido. Agora, o problema é que, sabe, a gente está a construir o barco já no alto mar, Sim. né? Então, há sempre prioridades diferentes, há outras preocupações. Eu acho que no caso do Moçambique, jogou muito o fato de ter havido uma espécie de idealização, romantização, digamos assim, do papel que a língua portuguesa poderia ter na consolidação da unidade nacional. Por isso que ela até foi considerada oficialmente a língua portuguesa, até nem é apenas língua oficial, é a língua da unidade nacional, Uhum. né? Portanto, houve um pouco essa ideia,
de que devia-se fazer a aposta na língua portuguesa. Naturalmente, também com algum receio, e isso é preciso tomar em consideração no continente africano, com algum receio de que a promoção das línguas nacionais pudesse trazer outros problemas, como os problemas da etnicidade, o vulgo tribalismo e por aí fora. Então, é um jogo muito difícil de fazer e que está a ser feito em condições, por exemplo, completamente diferentes das condições em que os países europeus construíram não só o Estado, como também a nação. Houve muita violência, por exemplo, não sei, na França, acho que em Portugal também, na Alemanha, contra os dialetos, né? Aqui na Suíça, eu estou numa região que é, podemos chamar assim, a grande região da Alsácia, não é? Que inclui a Alemanha, inclui a França, onde eles têm um dialeto próprio, um dialeto local. Mas durante muito tempo o Estado francês combateu esse dialeto. Era proibido falar isso aí nas escolas e por aí fora. Mas eles têm outros meios que os Estados africanos não têm. Portanto, eu acho que é mais uma questão de prioridades que se impuseram do que propriamente falta de vontade política. Mas acha que há hoje em dia, tendo em conta também as lacunas, exatamente como falava, das lacunas do português, no ensino do português, e isso nota-se em Angola, nota-se em Moçambique, menos em Cabo Verde, se calhar, mas na Guiné-Bissau, acha que esse problema, quando não se tem já isto em termos de língua oficial, não se tem os meios para conseguir formar pessoas que possam falar e escrever bem a língua, não torna ainda mais difícil lá está, em países que têm poucos recursos, apontar também para as línguas nacionais. Também não é por isso aqui que também não há possibilidade de apostar também tanto nas línguas nacionais. Sabe, Antônio, no fundo, tudo isto aqui tem a ver com a imaginação. Não é uma questão de inteligência, é mesmo de imaginação. E vou ser um pouco perverso aqui, acusando os meus conterrâneos de terem falta de imaginação. Há muita coisa que as pessoas querem fazer sempre ao pé da letra. Nunca dão largas à sua imaginação. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu, quando me tornei professor visitante em Moçambique, e imediatamente notei o problema do domínio da língua portuguesa. E sabe, para mim isso foi uma situação curiosa, porque eu já estava a viver fora do país, com pouco contato com a língua portuguesa, durante muitos anos, e mesmo assim constatei esse problema aí. Naturalmente que individualmente não podia fazer nada para corrigir isso aí, mas uma coisa que eu tentei, assim, a título de experiência, foi encorajar os estudantes que falavam a mesma língua materna que a minha, encorajar esses estudantes, por exemplo, a escreverem na sua própria língua, né? E aí notei, foi aí que eu notei que nem domínio dessa língua tem, Pois, né? é. Eram só poucos, e há poucos que tinham, e que escreveram bons textos, e eu gostei, mas são pessoas que vinham das igrejas, sobretudo das igrejas protestantes, e tinham essa formação praticamente. Mas isso é para dizer que muitas vezes as pessoas que estão à frente destes processos, por exemplo, do Ministério da Educação e por aí fora, são pessoas sem imaginação. São pessoas que pensam que só podem resolver problemas, ou só podem identificar aqueles problemas que eles conhecem, que essas pessoas conhecem, não é? Portanto, se o ensino é em português, então tudo tem que ser feito em português. Não lhes passa pela cabeça que possam considerar a hipótese de integrar também as línguas nacionais e procurar ver se podem utilizar essas línguas como um recurso. Naturalmente que há pessoas que a título individual vão fazendo isso aí. Por exemplo, em Moçambique, um dos meus amigos mais próximos
o Feliciano Chimbutani, que é professor de linguística na Universidade Eduardo Mondlane, tem feito um excelente trabalho a esse respeito. Teve à frente, por exemplo, de um projeto experimental de alfabetização em línguas nacionais, não é? Porque eles constataram que, de facto, aquilo que o Antônio disse logo no início, as crianças iam para a escola e era lá que elas iam aprender o português ao mesmo tempo que tinham que aprender as outras coisas. Então, eles tentaram fazer isso aí, invertendo um pouco as coisas, fazer a alfabetização nas línguas nacionais e ao mesmo tempo ensinar as crianças a falar português. Então, a questão é mesmo essa aí. É preciso mais imaginação e, infelizmente, nós temos um grande problema a esse nível. Nós somos muito inteligentes, mas não temos imaginação. Hum. E isso, inteligência sem imaginação não serve para nada. Bem, como já vai adiantado o tempo, temos de passar ao segundo tema. As relações entre os Estados Unidos e a África do Sul passam por grandes atritos desde que Donald Trump regressou ao poder em janeiro, acusando o governo do presidente Cyril Ramaphosa de ter aprovado uma lei de apropriação de terras que visa os brancos e de ter apresentado um processo judicial contra Israel por genocídio na faixa de Gaza no Tribunal Penal Internacional. Trump assinou uma ordem executiva para cortar a assistência financeira norte-americana à África do Sul, que em 2023 foi de 440 milhões de dólares, o equivalente a 425 milhões de euros. Num alinhamento com alguns dos multimilionários que apoiam a sua campanha, como Elon Musk e Peter Thiel, que cresceram como privilegiados brancos no regime do apartheid na África do Sul, a retórica extremista do presidente dos Estados Unidos virou-se para Ramaphosa e o seu governo, ignorando conjuntura, contexto e história. Como referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, a decisão de Trump carece de precisão factual e não reconhece a profunda e dolorosa história de colonialismo e apartheid da África do Sul. Ao contrário da ideia de que há uma perseguição aos brancos na África do Sul, o que há ainda hoje, fruto da herança racista branca, uma profunda desigualdade no acesso à terra entre brancos e negros, porque os brancos são 7% da população, mas continuam a deter 78% das terras de cultivo na África do Sul. E o curioso é que enquanto Trump discorda do uso da palavra genocídio para descrever aquilo que Israel fez em Gaza em 15 meses de guerra, com mais de 48 mil mortos, incluindo mulheres e crianças, com sucessivas violações de direitos humanos, das leis internacionais e das leis da guerra, Elon Musk vem defendendo sem qualquer facto que o comprove que estão a promover claramente o genocídio da população branca na África do Sul, como escreveu na sua rede social X em 2023. Professor, o que é que pensa desta retórica e do que é que pensa que isto nos poderá levar? Não, eu penso que nós estamos muito mal. Acho que o mundo nunca esteve tão ameaçado como está hoje, com aquela administração que os Estados Unidos têm. E sabe o que me inquieta muito nisto aqui, ao mesmo tempo que me dá alguma satisfação, é constatar que mesmo uma grande democracia como os Estados Unidos é frágil. A democracia é uma coisa muito frágil, sabe? E eu sempre disse aqui aos meus amigos suíços, quando eles me perguntavam, então, como é que se sente vivendo num país assim democrático, não sei quanto, eu dizia, não, sabe, a coisa que sempre me vem à cabeça é acordar de manhã e saber que isto ainda é uma democracia, né? Porque eu não vejo como é que isto continua todos os dias uma democracia, né? Portanto, é tão frágil isto aqui. Então, é o que nós estamos a ver com os Estados Unidos e o fato de os Estados Unidos estarem entregues neste momento a uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de avaliar as coisas, de entender o que é que está em jogo em certos assuntos. Portanto, é uma pura demonstração da sua incompetência como político, né? Então, não surpreende que ele olhe para um problema tão complexo como o sul-africano com tanta superficialidade, né? Ele utiliza apenas pronto, frases feitas, não é? E é através disso que ele quer tentar perceber, aliás, é através disso que ele pensa que percebe um assunto tão complexo como na África do Sul. A verdade é aquilo que o Antônio estava a dizer, que de facto
há uma grande desigualdade no acesso à terra, a esse nível, entre brancos e pretos, na África do Sul. Mas não é só isso, é que não existe nenhum programa de expropriação dos brancos na África do Sul. Existem leis que prevêem, como em qualquer democracia, em qualquer Estado de Direito, que prevêem a compensação das pessoas se se determinadas coisas tiverem sido garantidas. Não há nenhum projeto na África do Sul de sair à rua e ocupar, como por exemplo aconteceu no Zimbábue, no auge daquelas manifestações, não é? Portanto, sabe, há coisas aqui tão complexas que deviam merecer um outro tipo de atenção por parte daquele que é o líder da democracia mais importante deste mundo aqui, e isso não está a acontecer. É muito preocupante. Mas eu dizia aqui, só para terminar o raciocínio, que isso me dá uma certa satisfação, porque isso coloca em perspectiva as dificuldades que nós em África temos com a democracia, né? Porque há sempre aquela impressão de que é só a gente querer e tudo vai acontecer, mas não é bem assim, sabe? Ou é só ter, como os prêmios Nobel da economia agora este ano aqui, o Robinson e o Achimogo, é só criar instituições fortes. Sim, dizer isso é fácil, mas criar essas instituições fortes é um assunto completamente diferente. Então, eu espero que a partir disto aqui, algumas pessoas comecem a ter uma outra sensibilidade em relação às dificuldades que os países africanos têm em construir os seus próprios sistemas democráticos. Porque, na verdade, é verdade que criando instituições democráticas fortes se solidifica a democracia, mas isso não garante que a solidez da democracia é para sempre. Porque, e isso está-se a ver Exatamente. com Trump, e isso está-se a ver com outros líderes mundiais, que é a fragilidade da democracia está em que quem joga as regras tem que as aceitar. Mas não há nada que impeça alguém que não aceita as Exatamente. regras de jogar o jogo da democracia. Esse é o problema. Não só Hitler chegou através de eleições ao poder e depois mudou o poder dentro quando chegou ao governo, como aquilo que Trump está a fazer nos Estados Unidos, é exatamente isso também, que é tentar mudar as instituições e tentar garantir essa permanente fragilidade da democracia para que haja uma imposição autoritária de um poder, de um presidente e não garantir os checks and balances, que é a lógica da democracia. Sim, mas é isso. E essa é a definição perfeita da autocracia. É isto que Trump, Putin, Xi Jinping, Maduro, Bolsonaro, Orbán e por aí fora têm em comum, não é? Este tique autoritário. Em que é que ele consiste? Consiste em eles se considerarem acima da lei, não é? Portanto, a lei só serve quando é compatível com os seus interesses. E se não é, então ela não serve, não é? E aquela ideia de que ninguém mais pode ter acesso ao poder senão eles, né? Essas duas características são centrais para a definição da autocracia. E é este o momento pelo qual nós estamos a passar neste momento. E é por isso que é tão preocupante ver esta situação. Porque sem esse controle todo, o que é que resta? Resta apenas a lei do mais forte. Né? E o comportamento do Trump e do Elon Musk em relação à África do Sul não é o comportamento de uma democracia, né? É o comportamento do mais forte. É a lei do mais forte. O que o Trump está a fazer à Ucrânia hoje é a lei do mais forte. Sabe? Não há nenhum raciocínio democrático por detrás disso aí. Portanto, é uma violação dos próprios valores americanos, se a gente quiser ter uma atitude otimista em relação à história democrática americana. Né? Professor, isto já estamos, o tempo está esgotadíssimo. Fim desta primeira parte. Vamos passar então à conversa com o nosso entrevistado.
De partido sem assento parlamentar, a maior força política da oposição, eis o percurso do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique, o Podemos, desde que foi formado há apenas 5 anos. Criado por dissidentes da Frelimo, o Podemos ofereceu-se para ser o veículo partidário para que Venâncio Mondlane se candidatasse à presidência, quando este viu a inscrição da coligação Aliança Democrática ser invalidada pela Comissão Nacional de Eleições. Segundo os resultados oficiais das eleições de 9 de outubro, contestados por toda a oposição, numas eleições consideradas injustas e pouco transparentes por muitos observadores internacionais, o Podemos tornou-se na maior bancada da oposição em Moçambique e Albino Forquilha passou a ter o estatuto de líder da oposição. No entanto, por Forquilha ter aceitado reconhecer os resultados eleitorais, tomar posse dos lugares no Parlamento e dar por fim à luta nas ruas, que levou à morte de mais de 300 pessoas, Mondlane rompeu o acordo político que mantinha com o Podemos. Albino Forquilha, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste podcast. Na entrevista que deu ao público a 14 de novembro, disse, e passo a citar, se o caminho é esse, se nos pretendem matar para que fiquemos calados e possam perpetuar o regime autoritário, vamos lutar até à morte, até onde a morte nos chegar. É como dizíamos na luta armada, independência ou morte. Afinal, acabaram por não lutar e aceitaram calar-se e tomar posse dos seus lugares na Assembleia e estabelecer um diálogo com a Frelimo e o presidente Daniel Chapo. Porquê? Muito obrigado. Não, o que fizemos é apenas a mudança de estratégias para o mesmo objetivo. Nós reivindicamos profundamente os resultados eleitorais, os quais não concordamos até hoje, mas ao longo dos protestos que se tornaram violentos no país, tivemos mais de 400 mortes e o Podemos foi contabilizando isso. Mas ao mesmo tempo também havia uma porta aberta pelo governo da negociação. E nós dissemos para nós mesmos, se nós ganhássemos as eleições, tomaríamos posse dentro das leis vigentes, estas leis que neste momento existem no país, mas ao longo do quinquênio estaríamos a trabalhar para a reforma das mesmas leis. E se temos aqui uma porta para o diálogo, então vamos aceitar dialogar com o Estado moçambicano, com a Frelimo, para ver até que ponto os aspectos que nós mencionamos no nosso manifesto, que seriam profundamente transformação do Estado, podem ter enquadramento. E se efetivamente encontrar enquadramento, então teremos feito alguma vitória, porque este diálogo vem também da pressão das manifestações. Nós assistíamos que não tínhamos, digamos, os mesmos meios de luta com o Estado moçambicano. Havia muitas mortes. Para que essas mortes não continuem, nós mudamos de estratégia após a validação e proclamação dos resultados. Quero dizer que se nós tivéssemos dito que sim, não concordamos com os resultados e temos que continuar a protestar, teríamos ainda mais gravidade, teríamos mais gente a morrer. O que fizemos no percurso mudar a estratégia, porque a mesma estratégia do diálogo provavelmente nos leva aos resultados que nós queríamos, do ponto de vista de reforma do Estado moçambicano. É o que fizemos, mas porque reformar significa, de facto, uma luta interinstitucional, ou seja, de instituições, de reforma, ou seja, de transformação das instituições, não ia fazer esta luta sem que tomássemos o nosso lugar no Parlamento. Qualquer diálogo que nós formos a fazer com o governo de Moçambique, não é, vai ter que desaguar no Parlamento. Mas tínhamos, digamos, a consciência de que os acordos políticos em Moçambique, quando são feitos, têm um consenso dos partidos políticos e este consenso normalmente prevalece também sobre o Parlamento. Nós reconhecemos que somos poucos, somos a minoria. A minha bancada, mesmo ajuntada com a da Renamo e do MDM, não vencemos a Frelimo, não é? Mas sabíamos que fazendo o acordo político, quer dizer que a Frelimo, o MDM, a Renamo e o Podemos assim se juntam e têm consensos iniciais e estes consensos normalmente prevalecem ao nível da Assembleia da República. Então, seria uma vitória para nós colocarmos o que não conseguimos via eleições livres e justas, não é? Que tinha o mesmo objetivo, reformar o Estado e fazê-lo via diálogo. Portanto, penso que aí sentimos-nos, fomos inteligentes e estamos na mesma via, praticamente, de lutar pelos objetivos do bem-estar dos moçambicanos. Mas sem a pressão das ruas,
que vantagem é que têm para colocar em cima da mesa para obrigar a Frelimo a fazer alterações ao regime que eles próprios não querem fazer? Não, é que o diálogo em si foi iniciado, ou pelo menos a ideia de dialogar foi iniciada pela própria Frelimo, através do ex-presidente Inhosse, por sentir efetivamente a pressão das ruas. Penso que este que é o início, né? E nesta altura estivemos juntos, né? Pelo menos nesta pressão, é por isso que abriram a porta para negociações. Praticamente quer dizer que também dentro da Frelimo percebem que não podem provavelmente continuar a governar como vinham governando após esta etapa, portanto, dos protestos eleitorais. Os protestos eleitorais, no meu entender, foram, de facto, deixaram uma grande lição, não só aos partidos da oposição, mas sobretudo à própria Frelimo, que algo praticamente que não vinha acontecendo nos últimos, vamos lá, 50 anos, ou desde 75, desde a nossa independência, nós nunca tivemos, portanto, protestos desta magnitude. E de per si falam que toda uma juventude que nasceu no ano 2000, por exemplo, hoje fazem 24, 25 anos, não é? Eles não têm o processo histórico de que a Frelimo, isto, sei lá. Quer dizer, a democracia, no seu entender, começa mesmo nesta fase em que alguém vai exigir efetivamente aquilo de que devia ter direito, quer dizer, a escola, o emprego, portanto, uma boa vida, etc, etc. E penso que a própria Frelimo também tem consciência disso, de que é preciso envedar por este diálogo com rigor para mesmo resolver os problemas, porque a mesma forma que vinham, se calhar, governando o país, não pode continuar de hoje em diante. Portanto, reparando para este lado e reparando para aquilo que são os propósitos dos partidos políticos, penso que aqui nos juntamos, temos uma espécie de coabitação na importância deste diálogo. Não o preocupa que o chamem de traidor? Não Ao aceitar preocupa. esse diálogo e ao abdicar da luta na rua? Me preocuparia tanto se de facto os meus objetivos não estivessem definitivamente definidos. Se não estivesse de facto com consciência de que estou a alinhar-me a melhor estratégia neste momento, porque a outra seria efetivamente de continuarmos com os protestos, quase sem alguma cobertura legal, não é? Chegaria até, se calhar, ao momento em que os que fazem protestos, não se pode pensar que os que fazem protestos são a maioria, sobretudo aqueles que estão na rua. Há muitos outros que estão no silêncio, mas que têm ideias também, e Moçambique corria o risco de ter 2 ou 3 grupos que vão lutando entre eles. Se calhar teríamos um genocídio no país. E para que os mais novos não nos perguntem algum dia, olha, quando isto degenerou para esta situação, onde é que estavam vocês? Nós tivemos que tomar algumas posições. E uma posição que encontramos foi, de facto, aceitar o diálogo. E, só para dizer, nós é que preparamos, digo nós, os partidos da oposição, é que preparamos os termos de referência no diálogo. O governo aceitou que nós fizéssemos isso. E todos os pontos reformistas que nós colocamos nos termos de referência foram aceitos, com exceção de algum aí de amnistia que pode ser para o indulto, não é? E transversalmente temos tudo a reformar, podemos discutir sobre tudo. Então os pontos abrem porta para que discutamos sobre tudo o que nos mexe. E isto para nós é uma vitória, colocar os moçambicanos a dialogarem profundamente e a poderem reformar aquilo que acham que é reformável. Repara que os 50 anos, em todos os setores do nosso país, durante os 50 anos, há sempre um aprendizado, há sempre algo que alguém reteve de que isto não devia ser assim. Então, esta é uma porta para que todos possamos sentar e discutir o nosso país. Se quisermos, como dizem alguns, refundar o Estado, estamos abertos para isso. Vou-lhe fazer uma pergunta direta para poder responder diretamente. Adriano Novunga, o diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, acusou de ter recebido 219 milhões de meticais, que em euros dá qualquer coisa como 3,3 milhões, para tomar posse dos lugares no Parlamento. Apresentou mesmo queixa na Justiça. Como responde a esta denúncia? Eu penso que é uma acusação infundada. Bom, o Adriano Novunga é uma pessoa informada, não sei que bases tem, estou também curioso em saber em que isso sustenta para dizer isso. Primeiro, eu não consigo perceber como que a Frelimo, que já tinha preparado tudo para a sua vitória,
a partir dos primeiros momentos do anúncio dos resultados, a Frelimo esteve sempre à frente. Fizemos tantos protestos, mesmo assim, a Frelimo não mudou tanto os resultados. Continuou na frente, continuou na sua vitória, mesmo na bancada parlamentar. E só apenas para a tomada de posse, ela tiraria 219 milhões para pagar o Forquilha. Para que missão mesmo? Para fazer o quê? Para alterar o quê? Só para... Quer dizer, a minha bancada é tão importante para que a sua tomada de posse custasse 219 milhões de meticais. Não sei. Portanto, mas é uma acusação muito grave. É por isso que nós tomamos medidas. Tivemos que meter uma denúncia, uma queixa na Procuradoria-Geral da República, ou seja, na Procuradoria da cidade de Maputo. O processo está a andar, tenho informação. Eu quero que publicamente o próprio Novunga venha dizer em que sustenta essa acusação. E se não o fizer, então terá que nos responder. Porque penso que era mesmo nesta onda de querer manchar o Podemos e o seu presidente, não é? Que este assunto foi colocado. Como sabe que temos muita gente que só segue de forma fanática alguns assuntos e é muito fácil arrastar essa gente contra quem se calhar não tem nenhuma culpa. Penso que, e se for nesse sentido que viremos concluir no fim, é má fé. Mas estou curioso também para que ele me explique as bases que tem para esta acusação. Portanto, não notou nada na sua conta, não aumentou assim de repente. Olha, se tivesse anotado, se calhar não teria metido a queixa, então. Não teria metido a queixa. Teria dito que, olha, está aqui o dinheiro, sim, o tenho, e se calhar seria eu já a perguntar quem meteu esse dinheiro. Se não trabalhei, sim. Se não trabalhei para merecer aquele montante todo, então seria eu a perguntar. E para dizer isso, foi em 2013, por exemplo, não é? Cerca de 57 mil meticais foram para a minha conta e eu não sabia. Quando fui para lá, perguntei. Afinal de contas, eu não tinha esse dinheiro. E afinal de contas, era alguém que tinha enganado 2 dias antes e retirou o dinheiro dele. O banco tirou. Quer dizer, não ia chegar a apanhar na minha conta 219 milhões de meticais, que é muito dinheiro no nosso contexto, e eu ficar numa boa a consumir esse dinheiro. E como os processos hoje em dia são todos eletrônicos, é fácil ele indicar, primeiro, quem transferiu o dinheiro para a minha conta, que conta é, não é? E para que fim? Eu visitei todas as minhas contas e ainda não encontrei esse dinheiro, a não ser que esteja ainda a vir, né? Sim. Mas eu queria ainda voltar à questão mais política, né, que estávamos a discutir antes. Mostrou um certo otimismo, ainda que cuidadoso, em relação ao potencial que esse diálogo interpartidário tem de resolver as questões. E disse também que há um interesse direto da Frelimo, que está perante um problema muito difícil, que são as manifestações. Né? O que eu queria perguntar se em relação aos outros partidos políticos em Moçambique, o que lhe dá a confiança de que esses partidos também estão comprometidos com o próprio diálogo e que tudo farão para que esse diálogo seja levado a bom termo? Muito bem. Bom, uma das coisas que me dá garantia é que tenho estado frequentemente em contacto e em encontros com os partidos políticos da oposição, sobretudo os que têm assento no Parlamento, que era a RENAMO, o MDM e também Nova Democracia, mas logo que fui mais ou menos, considerado o líder da oposição, quis aqui trazer, se calhar, um novo conceito de liderar a oposição, baseado, portanto, numa interação profunda com restantes partidos políticos, mesmo que não tenham assento no Parlamento. Foi nesta base que criamos, portanto, a FAO, que é a Frente Ampla da Oposição. Neste momento tem 23 partidos, aqueles que participaram, sobretudo, nas últimas 2 eleições, refiro-me de 2019 e estas cá, há 3 eleições,
incluindo as autarquias, e temos estado em constante concertação. Primeiro, para a causa da luta, não é? Mas também para estes consensos que vêm agora se cozinhando, que é do diálogo político e os seus objetivos, não é? Agora que estou convosco, daqui a 1 hora e 2 estarei reunido com o presidente Ossuf Momad, estarei reunido com o presidente Lutero Simango e da Nova Democracia. Estamos mesmo a tratar dos processos do diálogo político. Quer dizer, nós, os 4 partidos que estamos, portanto, neste processo, incluindo a Frelimo, temos estado a concertar, a trabalhar, portanto, nos aspectos importantes deste diálogo, nos termos de referência, e até aqui estamos em consentânea, estamos muito coordenados. E então, em relação à sociedade civil, por exemplo, tem algumas ideias sobre como vão integrar a sociedade civil, que tipo de articulação? Desculpe, não havia feito menção. Sim, sim. Talvez dizer que o diálogo político, em termos de estrutura, tem a liderança dos partidos políticos, agora não só os 5 que têm estado à vista, mas também vão integrar outros 3 ou 4 dos partidos que conseguiram assentos ao nível das províncias, das assembleias provinciais. Nós tínhamos desde o início apenas a Nova Democracia, que tem assentos no município de Gurue, ao nível das autarquias, das assembleias autárquicas, mas a partir da semana passada vamos também incluir por direito, porque não havia, se calhar, havido um melhor critério de seleção. Havia a Nova Democracia, que tem nas assembleias provinciais, e aqueles que elegeram, que tem na Assembleia Municipal, mas aqueles que elegeram nas Assembleias Provinciais não faziam parte. E agora, onde fazer parte também. Agora, o outro aspecto é da sociedade civil. Nós já temos termos de referência de seleção de membros da sociedade civil que vão fazer parte da equipa técnica, não é? E hoje à tarde estaremos a consertar isto. Acreditamos que ainda esta semana já teremos membros da sociedade civil, mas apenas três, e no início havia indicação de que vão ser eleitos com base nas regiões do país, uma ao nível central, outra no norte e a outra na zona sul. Aquelas de dimensão nacional e, sobretudo, que estejam muito ligados aos aspectos de boa governação, aos aspectos de governação, etc, etc. Não é? Portanto, vamos ter esta organização. Talvez dizer que, eu já estava a falar sobre isso, em termos de estrutura, tem a liderança dos partidos políticos, agora vai ser uma estrutura alargada. No meio, ou a seguir, temos a comissão técnica, que é composta por 2 elementos de cada partido, mais sociedade civil. Estes é que vão fazer parte mesmo da negociação, dos aspectos técnicos, consultoria, etc, etc, ao longo dos 2 anos que prevê este diálogo. E, no último lugar, temos, não menos importante, temos, portanto, os grupos de trabalho. Grupos de trabalho são aqueles, portanto, de especialidade, as pessoas que dominam, que têm conhecimento sobre as matérias que versará este diálogo. Temos matéria de governação, temos descentralização, que está em curso em parte, temos a revisão de lei eleitoral, temos justiça econômica. Há um conjunto de matérias que devem ser discutidos e alguns desses vão requerer efetivamente, alguns não, quase todos, especialidade. Então, quero dizer aqui, a comissão técnica aqui no meio vai fazer, se necessário, concurso, se necessário, não sei quando, identificar as pessoas que devem liderar os grupos temáticos. Os grupos temáticos são desenvolvidos, a dado passo, se leva, portanto, para os grandes debates, para recolher subsídios, etc, etc, participação, até que se concluam, portanto, os pacotes referentes a cada um destes pontos, e na medida em que forem discutidos e concluídos ao nível da comissão técnica, sobem, portanto, para a liderança dos partidos políticos e aí, depois, se estiverem de acordo, são entregues ao Presidente da República para submeter à Assembleia da República. Portanto, é assim como idealizamos o processo todo. E sim, há também
Haverá também um conjunto de consultas nacionais e internacionais sobre certas matérias. Haverá estudos comparados, etc, etc. Então, teremos equipas também que poderão deslocar, poderão não sei quanto. Estamos a falar da matéria de governação. Há experiências na região e no mundo que poderão ser necessárias para completar os nossos pacotes de discussão. Talvez uma última pergunta aqui do meu lado. Tem a ver com. Bom, há um elefante na sala, não é? E eu defino esse elefante como sendo as manifestações que estão a decorrer sem parar, com muita perturbação da vida. Não sei o que é que os partidos políticos, o que é que o Podemos, por exemplo, está a pensar em relação a isso, porque por todos os sinais que nós temos, não parece que os partidos que estão nesse diálogo tenham alguma autoridade sobre quem está a se manifestar. Então, como é que pensam lidar com essa grande dificuldade? Sim, é um assunto sério. Nós temos estado a refletir profundamente sobre isso, mas temos a consciência de que essas manifestações acontecem, digamos, por uma razão, e esta razão está identificada. Há um conjunto de direitos civis, não é? Até mesmo fragmentando em políticos, socioeconômicos, socioculturais e outros, que a sociedade não tem estado, portanto, a beneficiar ao longo desses anos todos. Temos a consciência, do ponto de vista da identificação do problema. E se não podemos nós resolver estes problemas de imediato ou de hoje para hoje, teremos que envidar um grande esforço, por um lado, através daquilo que este diálogo político traz como esperança. Sabemos que uma parte destas pessoas pode não ser aqueles que vão à rua, mas por detrás destas pessoas tem família, tem pessoas informadas que poderão contribuir, portanto, na informação da resposta que o diálogo político, caso seja respeitado devidamente, vai dar a estes mesmos problemas. Mas sabemos que isto é de longo prazo. A outra medida que nós esperamos é levar também, é a mesma, levar o diálogo político para brigadas específicas que vão viajar pelas províncias para explicar às pessoas até que medida, ainda que leve tempo, mas alguns problemas podem ser resolvidos. Mas a outra é mesmo toda aquela sensibilização que nós temos que fazer como partidos políticos, como sociedade civil, como sociedade moçambicana, nas diversas formas de organização e de aparição pública, para indo sensibilizar as pessoas de que temos problemas sim, isto é verdade, mas também temos que encontrar caminho para resolver os mesmos problemas e cabe a nós fazer algo e coisa. Por quê? Porque se não fizermos isso, nós temos a consciência de que mesmo o programa quinquenal deste governo que está a entrar agora não terá capacidade, no meu entender, que me desminta o Presidente da República, não terá capacidade de resolver estes problemas de hoje para amanhã. Não vai ter. Alguns problemas vão levar o tempo. E se este lado de sensibilização dos manifestantes não for muito profunda, então vamos ter uma situação em que vai se endurecer cada vez mais as instituições de coerção para dar cobro, para responder ou para mitigar o efeito violento destas manifestações. E este lado ninguém gostaria que fosse. Portanto, temos que indo explicar que poderá ser interpretado incorretamente toda uma manifestação violenta como esta que está a acontecer. E eu ouvi o Presidente da República a fazer uma comparação destas manifestações, algumas violentas, como estão sendo feitas, com, de facto, os históricos momentos que tivemos, portanto, da luta após a independência, com o terrorismo em Cabo Delgado, a comparar que há indicadores de que
é da mesma forma como o modus operandi do passado também está a acontecer nestas manifestações. Isto pode levar ao Estado a pensar que não estamos perante manifestações simples contra algum resultado eleitoral, mas existe, se calhar, alguma infiltração de agendas ocultas que podem desestabilizar o país, que podem levar o país para o estágio da Somália, do Iraque, etc, etc. E poderemos não ter capacidade de desmentir estas, pelo menos pela maneira como estão a acontecer as manifestações. Repare, se nós temos manifestações que vão contra praticamente empresas públicas e privadas, manifestações que vão contra as esquadras, que vão contra escolas, que vão contra instituições de organizações políticas, por exemplo, olha, quem poderá dizer que este modus operandi é diferente daquele que assistimos no passado? Vai ser difícil distinguirmos a nossa posição de partidos políticos ou grupos de cidadãos que reivindicam seus direitos civis com aqueles que têm agendas praticamente de destruir o país. Então, penso que é aqui onde está o grande dilema, mas teremos que fazer o nosso esforço no sentido de sensibilizar as pessoas para que entendam que é preciso, de facto, não transitar ou violar a linha que divide as manifestações políticas a exigir um direito e aquelas que se podem equiparar, portanto, com alguma guerra, algum terrorismo e etc. Albino, mas a luta que está a acontecer agora é muito parecida com a luta que apoiava até antes de deixar de apoiar. Ou seja, o Podemos apoiou esta luta e a luta foi violenta também em determinadas alturas e ela continua a ser a mesma. Pelo menos é essa a luta que está nas ruas. Nós mesmo, nas aparições que fizemos no passado, sempre dissemos que nós apoiamos as manifestações, nós apoiamos os protestos, mas atenção, nunca violentos e não violentos, sempre dissemos isso. Quero dizer que ainda que os protestos, ou ainda que tivéssemos apoiado os protestos do passado, não é? Mas nunca estivemos associados, portanto, à parte violenta das mesmas, ou dos mesmos protestos. É por isso que começamos a ter diferenças aqui de estratégia entre o Podemos e o Venâncio Mondlane. Portanto, nós protestamos, mas nunca apoiamos que haja violência contra escolas, esquadras, etc. Porque isso já extrapola, de alguma forma, o sentido de um partido político. Tem que ser educador, que tem que agir, por exemplo, etc, etc. É por isso que hoje também nós somos chamados, se calhar, mais traidores, porque não associamos-nos com a maneira como os protestos são feitos. Repare que hoje é uma autêntica anarquia no nosso país. Alguém pode chegar em sua casa, espancar a sua família, etc. E está a ir embora, não é? Alguém pode mandar para o seu carro e partir o carro. E se essas coisas continuam como são, então temos mesmo um descomando total e cada um faz o que faz. Como podemos perceber que é mesmo a educação de um partido político quando você luta para a empregabilidade, porque as pessoas estão na miséria, e você vai destruir empresas. Há tanta gente que agora está sem emprego porque os protestos foram destruir as empresas. Então, como que se associa isso ao nosso objetivo de luta? Por isso, o Podemos nunca esteve ligado a essa forma de ser. Lidamos sim e apoiamos os protestos devidamente organizados e que não criam dano outra vez na sociedade. Mas não acha que estes protestos também têm a ver com o facto desse diálogo em que estão os líderes dos partidos não incluir aquela que é uma das maiores figuras da oposição em Moçambique, que é Venâncio Mondlane? Não devia estar Venâncio Mondlane também sentado nessa mesa de diálogo? E eu não sei, mas o que eu sei é que, de facto, no início mesmo, Venâncio Mondlane esteve ligado ao Podemos e houve muita abertura também para que ele pudesse dar a sua contribuição e participasse no diálogo. É verdade, a primeira via não estava cá, não é? Voltou o Venâncio Mondlane enquanto esta plataforma de partidos políticos já estava estabelecida e, como nós também dissemos, os termos, os líderes dos partidos só estão apenas a estabelecer os termos do diálogo, não é?
E da maneira que são transversais estes termos de diálogo, quer dizer que ninguém interessado no país ficará fora deste debate. E se efetivamente o Munjane não está na mesa do diálogo, agora se calhar pela plataforma de série dos partidos políticos, e ele não tem um partido político, chegará uma outra fase em que ele poderá muito bem contribuir, querendo, porque se o objetivo mesmo é resolver os problemas dos moçambicanos, então haverá sempre campo para participar. Mas também acho eu que, a dado passo, o chefe do Estado poderá, como já disse, poderá provavelmente o chamar para uma conversa em volta deste assunto. Isso por um lado, mas por outro lado também é preciso que o próprio Venâncio Munjane amostre também uma abertura, porque se você considera que este diálogo é de inúteis, este diálogo não serve a ninguém, como é que você se sentirá a fazer parte do grupo? Se calhar aqueles que você educou ontem, de que quem se junta com o fulano X é de facto um traidor, talvez te chamarão também de traidor. Então pode ser que isto também esteja a inibir a ele de alguma forma de se abrir para se juntar, para manter se calhar esta, mais ou menos, esta divisão de pessoas que pensam assim, pelo diálogo, e ele manter o outro grupo que pensa contra isso. Pode ser também uma certa arma, essa é a minha análise, pessoal. Mas penso que teremos todo o campo para poder dialogar. Ok, uma última pergunta, que o tempo já vai longo. Agora que os caminhos do Podemos e de Venâncio Mondlane seguiram direções diferentes, não teme que o seu partido possa se tornar um fenómeno de uma só legislatura e pagar nas próximas eleições esta dissidência? Não sei, penso que o tempo dirá. Mas o que devo dizer aqui é que o partido Podemos, se calhar muitos não sabem disso, os moçambicanos mais atentos sabem, o partido Podemos tem apenas 5 anos de idade. E quando concorreu às eleições de 2019, tinha apenas 6 meses de fundação, aliás, de legalização. 6 meses apenas. E concorreu com 27 partidos e ele ficou em 5º lugar, quase a roçar o 4º lugar. Portanto, nesta altura, não tínhamos o Venâncio Mondlane. Posso repetir, concorremos, tínhamos 5 meses só de idade, com 27 partidos, já tinham 30 anos na praça, e nós ficamos em 5º lugar. Era indicador de que o nosso projeto foi aceito pelos moçambicanos. E desta vez estamos no Parlamento. Se calhar daqui a 5 anos fazemos o melhor balanço do que é o Podemos. Eu acredito que o Podemos vai continuar, o Podemos tem força, mesmo hoje que nos separamos com o Mondlane. Há muitos moçambicanos que nos telefonam, olha, nós vamos continuar com o Podemos, nós vamos seguir com o Podemos, em vários distritos. Portanto, não é por acaso também que há tanta esta campanha anti-Podemos, é para fazer com que as pessoas não aceitem o Podemos, porque sabem a capacidade que o Podemos tem. Nós falamos pouco, mas fazemos muito trabalho. Ok. Albino Forquilha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Um abraço. Muito obrigado mesmo. Um abraço e muito obrigado. Não nos podemos despedir sem deixar aqui as nossas habituais sugestões. Professor, o que nos trouxe desta vez? Bom, eu trouxe desta vez uma sugestão artística. É verdade que isso vai acontecer, ou já está a acontecer, em Moçambique. Foi inaugurada uma exposição individual de Vasco Manhissa, um artista plástico. Chama-se As Paredes Também Falam, com a curadoria de Ivan Laranjeira. E isso num museu pequeno, mas muito importante, num bairro histórico da cidade de Maputo, é o Museu da Mafalala, portanto, o bairro da Mafalala, nos subúrbios de Maputo, muito interessante. E eu sempre gosto de destacar este tipo de coisas, porque são muito importantes não só para a vida social, como também para o exercício de cidadania. A cidadania exerce também através deste tipo de iniciativas que promovem a estética, que promovem a arte, que promovem o bom gosto, né? Então, eu fico sempre com
com o coração leve quando vejo coisas dessas já acontecerem em Moçambique. Isto aqui foi inaugurado, a exposição foi inaugurada no dia 20 de fevereiro, portanto, na semana passada. Então, quando eu vejo essas coisas acontecer, num momento tão conturbado como este que o país já atravessa, não é? Então, não sei até quando é que ela é, mas acho que vai ficar umas boas semanas. Então, quem estiver em Maputo, ou quem passar por Maputo, de certeza que seria muito interessante ir lá ver as paredes que também falam. Eu, pela minha parte, venho recomendar um livro que acaba de ser lançado em Portugal, que se chama O Petróleo de Angola, uma história colonial, 1881-1974, de Franco Tomassoni, editado pela Fora de Jogo e com prefácio de Diogo Ramada Curto. Apesar do petróleo angolano ter sido uma das principais atividades económicas do Portugal colonial e uma das mais importantes fontes de atração de investimentos estrangeiros nos territórios portugueses, naquela altura, este é um tema que tem sido pouco estudado pelos investigadores que se dedicam ao estudo do colonialismo português. O livro de Tomassoni vem ajudar a preencher uma lacuna importante. E com isto encerramos mais este episódio na Terra dos Cacos. Obrigado por nos ter acompanhado. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um abraço. Outro abraço, foi também um prazer. O público fica no ouvido.